Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos texto sagrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse texto nós não projetamos para que os irmãos possam exercitar a abertura do texto nas suas Bíblias. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 3, do verso 3 ao verso 14. Assim diz o texto sagrado. Os irmãos acompanhem a leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 11. Nele digo, qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Finalmente o 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós o engrandecemos, porque és o único merecedor de honra, de glória, de louvor. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. Estamos aqui, ó Deus, reunidos em torno da tua santa palavra que foi lida. Palavra inspirada pelo Senhor, útil para corrigir, para exortar, para educar na justiça, para confrontar, para edificar, para transformar. Rogamos-te, ó Deus, que ilumine nossa mente, nosso coração, para que o propósito pelo qual tua palavra foi designada, ela alcance, ó Deus, guarida em nossos corações. Tudo isso, ó Deus, que venha redundar para o louvor da tua glória. Fala conosco, Senhor, é a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, com o propósito de que nós vivêssemos
tão somente para a sua glória. Esse é o propósito pelo qual fomos criados e pelo qual fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Como eu falei no domingo retrasado, essas doutrinas como eleição e predestinação são temas difíceis, desafiadores para muitas pessoas, difíceis de serem entendidos e até mesmo de serem aceitados. Mas Deus não poderia ter agido de outra maneira, a não ser nos elegendo e nos predestinando, porque mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nós jamais poderíamos escolher o que é certo, nós sequer poderíamos discernir o que é certo, não tínhamos condições de avaliar o que era bom e o que era ruim, muito menos o que é o céu ou o inferno. Os seres humanos, esses que foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, careciam de ser libertos dessa condição. Nas palavras de Paulo aos Colossenses, transferidos de uma condição, de um poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como nós não participamos da nossa própria salvação, como nós não contribuímos e não colaboramos com esta salvação, que é fruto exclusivo da graça e da misericórdia do Senhor, não há motivo para orgulho, para altivez e nem para soberba. Somos obrigados a dar testemunho de que somos fruto da graça, da misericórdia do Senhor. A maioria das cartas do apóstolo Paulo, eu penso ter dito isso já, quando fiz a introdução da carta, no capítulo 1, nos 2 primeiros versículos. A maioria das cartas do apóstolo Paulo começa depois daquele agradecimento inicial, ele faz sua apresentação, faz um agradecimento inicial, e em seguida ele já faz uma oração, ou menciona que tem orado por aquela igreja. Então ele faz sua apresentação, uma saudação inicial, e depois passa para uma oração em favor dos crentes daquela igreja pelo qual ele está escrevendo. Ou ele ora, ou ele alega estar orando por eles. Aqui é diferente. Ele faz a sua apresentação, a sua saudação, mas antes de fazer uma oração pela igreja, que vai acontecer aí no versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma longa e formal oração de gratidão e de louvor a Deus. Essa oração percorre todos esses versículos que nós lemos. É muito interessante, ele está escrevendo uma carta com um destino específico para uma igreja, para algumas pessoas. Em tese, numa carta, você fala diretamente àquelas pessoas. Ele começa fazendo isso, mas aí ele abre um parênteses. Ele começa a falar com outra pessoa, que não são aqueles pelos quais ele está escrevendo a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, se apresentando. Sou eu que estou escrevendo para vocês. Está aí no verso 1. Por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Estão aí aquelas características essenciais de uma epístola. O remetente e o destinatário. O remetente e o destinatário não iam escritos no envelope, como no nosso caso. Eles iam escritos no corpo da carta. Quem é o autor da carta, que é o remetente, a quem ela se destina. No verso 2 ele faz uma saudação, e agora ele para de falar com a igreja. Ele agora está falando com o Senhor. E é interessante que antes de voltar a falar com a igreja, antes de dirigir-se à igreja, seja em oração, como nós veremos a partir do verso 15, sejam nas muitas exortações que ele vai acrescentar ao longo da carta, tudo que vem depois dessa oração que nós lemos agora, deve ser compreendido à luz dessa oração. Apesar de não estar falando diretamente com a igreja não vai conseguir conceber o que o apóstolo Paulo vai ensiná-los, se não levar em conta as premissas que estão apresentadas aqui nesta oração. Antes de fazer a sua oração específica, que vem aí em seguida, o apóstolo Paulo estabelece qual que é o contexto apropriado para a oração que vem depois.
Paulo aqui, com esta oração de adoração, está preparando um ambiente para mostrar o que deve acompanhar as instruções que eu darei para vocês, o que deve acompanhar as minhas orações, as minhas intercessões em favor de vocês. Vou ensinar muitas coisas preciosas para vocês, vou trazer orientações para vocês tremendas, vou alertá-los contra ou em relação a perigos que vocês enfrentam ou enfrentarão. Mas todas estas admoestações, todos os meus ensinos precisam ser ouvidos, compreendidos a partir do que ele apresenta aqui nessa oração de adoração. Adoração ao Deus que derramou generosamente o seu amor sobre nós. Quem é esse Deus? Porque ele deve ser adorado e admirado dessa forma. A resposta de Paulo, que ele nunca cansa de repetir, que esse Deus que merece toda a glória e honra, que merece admiração e respeito, que merece toda a nossa devoção, não é uma resposta que devemos achar ser óbvia, apesar dele repeti-la muitas vezes. Esse Deus é o Deus verdadeiro, que deve receber nossa alegre adoração. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, o grande Messias. Ele não é como os deuses do mundo pagão. Ele não é apenas uma força divina, ou uma força do pensamento, ou uma influência invisível. Ele é o Deus que fez o mundo, que se fez conhecido por meio de Jesus Cristo. Uma nota importante, no que se refere ao apóstolo Paulo, qualquer descrição que ele faça de Deus, inclui Jesus Cristo. A oração que nós vemos aqui, ela é tecida, é costurada com a história do que Deus fez em Jesus Cristo, o Messias prometido. O tema os irmãos já têm, que eu passei no último sermão. Nós faremos uma caminhada nas epístolas da prisão. A primeira delas, Efésios. E estamos na oração, que é o capítulo 1, do 3 ao 14. Nós já passamos pelos pontos iniciais. Nós vamos só repeti-los e eu vou dar sequência. Nós aprendemos nessa oração do apóstolo Paulo, de louvor e de adoração a Deus, que somos abençoados em Jesus Cristo, foi o primeiro ponto. Segundo, fomos escolhidos em Jesus Cristo, está lá no verso 4. Terceiro, fomos eleitos por meio de Jesus Cristo, está lá no versículo 5. No versículo 6 nós aprendemos que recebemos graça por meio de Jesus Cristo. Nós paramos aí no último sermão e nós daremos sequência agora a partir do quinto destaque desta oração do apóstolo Paulo. E o quinto destaque nós encontramos nos versos 7 e 8. Qual que é o quinto destaque desta oração de adoração? Recebemos a redenção em Jesus Cristo. Eu disse para os irmãos na semana retrasada, quando comecei a expor esse texto, que durante muito tempo os meus olhos se detiveram nas benesses ou nas bênçãos que Deus revela para nós aqui. Palavras como eleição, como predestinação, como ter sido escolhido antes da fundação do mundo, eram as coisas que mais me chamavam a atenção. São doutrinas tremendas, maravilhosas, são bênçãos inimagináveis, demonstrando o controle, a soberania do Senhor. Nos escolheu nele, com base nos seus próprios requisitos, na sua própria vontade, e não nas minhas atitudes, nas minhas ações. Mas, fazendo uma leitura mais minuciosa, eu comecei a descobrir que cada uma dessas bênçãos, redenção, salvação, graça, eleição, todas elas estavam firmadas em Cristo. O que me chamava a atenção era a benesse, era o fim, era o resultado, mas não o meio pelo qual aquela bênção se efetivava. E eu repito então para os irmãos no verso 7 e no verso 8, e quem não leu ainda essa passagem antes, ou quem não estava
Faça essa releitura, como todas as afirmações, todas as bênçãos estão fundamentadas em Cristo. No versículo 7, ele diz, no qual quem? Cristo. Porque o versículo 6 diz o seguinte, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado aí com letra maiúscula é Cristo. Aí o verso 7 dá continuidade, no qual temos a redenção no amado, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Nada nem ninguém pode nos redimir, nada nem ninguém pode nos aliviar do peso do pecado, da condenação eterna do pecado, do justo julgamento do Senhor naquele dia. Ninguém pode fugir. É por isso que haverá pavor naquele dia. Nosso Senhor Jesus Cristo, no sermão profético lá em Mateus 24, ele fala mais ou menos sobre o pavor que assolará as pessoas quando da volta de Cristo. Muitos desejarão não ter nascido, para não ter de enfrentar naquele dia aquele julgamento. Não dá para se esconder, não dá para se esquivar, não tem alívio, não tem alento, não tem lugar de cobertura. Não é possível pagar de nenhuma outra maneira. Não dá para dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Não tenho o que fazer, a não ser a remissão pelo sangue do Cordeiro. É por isso que João Batista, quando estava com aquela multidão batizando lá no deserto, quando vê então o Filho do Homem, ele brada, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É a esperança de Israel, é o nosso alento, é o nosso alívio, é a solução para o maior de todos os nossos dramas. O perigo da morte, o medo da morte, o drama do que virá a seguir depois que pararmos de respirar nessa vida. Nada nem ninguém pode nos redimir, pode expurgar nosso pecado, somente o sangue do inocente, o Messias, o Filho de Deus. O salmista vai dizer assim lá no Salmo: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinai os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode redimir, nem pode e nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém, vou repetir, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Não há dinheiro nesse mundo que vá aliviar a aflição da sua alma ante o reto juiz naquele dia. Não há sabedoria humana, não há recursos humanos suficientes para pagar a Deus o seu resgate. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, antes de dar qualquer instrução para a igreja precisa entender qual que é o contexto dos ensinos que eu vou dar para vocês. Eu vou ensinar para vocês que vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Mas antes de eu dizer isso para vocês, vocês precisam saber que a nossa redenção baseia-se, fundamenta-se única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos. Antes de dizer lá como que a igreja deve viver, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, vocês precisam saber que o modo digno que vocês devem andar se baseia na redenção do Cordeiro. O mesmo apóstolo Paulo aos Colossenses, ele vai dizer acerca de Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Muitas vezes não se valoriza, irmãos, a salvação, não se valoriza o sacrifício de Jesus Cristo, porque não se concebe de fato o tamanho da nossa ofensa,
o tamanho da nossa injustiça. Nós muitas vezes andando que nós merecemos mais do que temos. Andamos aborrecidinhos com Deus, porque as coisas não foram do jeito que nós gostaríamos que fosse. Andamos reivindicando do Senhor, e quando não acontece e Ele não concede do jeito que nós achamos que seria o melhor, nós fazemos biquinho contra Deus. Nosso coração se rebela contra o Senhor com facilidade. Nós somos pecadores miseráveis, inimigos do Senhor, naturalmente inimigos do Senhor. Merecemos a condenação eterna, e nada e nem ninguém, a não ser Jesus Cristo, pode nos livrar dessa condenação. É por isso que Paulo diz: nesse amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nenhum dos meus pecados pode mais me fazer separação em relação a Deus, ao Pai. É por isso que Paulo vai dizer: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele vai dizer nessa mesma carta, agora no capítulo 8, e não mais no capítulo 11, ele diz assim: e quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se é o próprio Deus quem os justifica, porque Cristo os redimiu na cruz do Calvário. Me lembro do texto lá do profeta, eu acho que é Zacarias, se não me falha a memória, quando ele diz que o sumo sacerdote Josué se apresentava diante do trono do Senhor com as suas vestes sujas, representando assim o seu pecado, a sua impureza, e Satanás à sua direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor, o Cordeiro, o redimiu. Nós aprendemos ainda no verso 9, um sexto destaque da oração introdutória de Paulo. Ele diz que o plano eterno foi estabelecido e revelado em Jesus Cristo. O plano eterno foi estabelecido eternamente em Cristo e foi também revelado em Cristo. O verso 9 diz-nos: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa vontade do Senhor ainda estava obscura. A vontade do Senhor não estava clara e evidente para as pessoas. Esse mistério da vontade, vontade aqui nesse contexto, se refere à eleição, se refere à predestinação. Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo. Então Cristo é aquele que fundamentou a vontade do Pai em nos escolher. E o próprio Cristo que fundamenta a vontade do Pai é o mesmo que a revela para nós. Qual que é a vontade eterna de Deus? Quem eram os seus escolhidos, agora é revelado em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo Paulo aos Colossenses vai dizer: este, se referindo a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo Jesus é aquele que revelou-nos os mistérios outrora do Senhor, que agora são revelados nele. Cristo veio dizer que de todos os povos, de todas as tribos, de línguas e nações, existem aqueles dos quais Deus chamou. Não são mais apenas judeus, não é apenas uma etnia, não é apenas um povo étnico. Vamos seguir adiante. 7. Tudo converge em Jesus Cristo.
E eu vou repetir uma coisa que já disse hoje e disse no domingo retrasado. É muito interessante quando nós vamos observando aqui os pronomes. O apóstolo Paulo está o tempo todo, enquanto adora os feitos do Pai, enquanto ressalta as obras do Pai, ele atribui todas essas realizações a Cristo Jesus. Não há religião, não há relacionamento com o Pai, há a parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa de fato ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Sem Ele não nos é possível respirar. E quando Ele diz para os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer, não é uma força de expressão. É nele nós respiramos, nele nós nos movemos. O verso 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir nele significa que todas as profecias apontavam para ele, todas as promessas são cumpridas nele, todas as exigências da lei se cumprem nele. Nele aponta o sentido da vida, a razão do nosso viver. Nele há todo o domínio e toda a majestade. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a razão do nosso viver. É o que deveria nos alegrar e nos entristecer, é a nossa proximidade ou distanciamento dele. Mas via de regra, o que nos entristece e nos alegra são as circunstâncias da vida, são as boas ou más notícias. Vivemos como quem quer receber as recompensas humanas, e quando elas não vêm, nós somos frustrados e nos esquecemos das verdadeiras recompensas. O que alimentava o apóstolo Paulo, que alimentava a sua esperança e de tantos outros, é saber em quem ele acreditava e que estava certo que ele era poderoso para guardar o seu bom depósito. Nele eu deposito toda a minha esperança, nele eu deposito toda a minha confiança. Ele é o centro da minha vida e da minha existência. É muito interessante quando João Batista, de certa forma, alguns dos seus colaboradores tentam provocar um ciúme nele em relação a Cristo, porque havia alguns dos seguidores de João Batista agora seguindo Jesus Cristo, e João Batista não cai nessa armadilha. João Batista não quer disputar com Cristo o centro das atenções. Ele entendeu, conheceu quem é Jesus Cristo, que todas as coisas estão convergidas nele, todas as coisas estão sujeitas a ele. Ele diz: eu já de antemão disse para vocês, quem tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo se alegra ao ver o noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, meus irmãos, essa palavra é para mim, meus irmãos. Eu espero que seja para mais alguns de nós aqui. Nós não somos o centro, não são minhas preferências, não são meus desejos, não são minhas vontades que precisam prevalecer. Quantas vezes nossas animosidades se baseiam em egoísmo, em egocentrismo, nossas discussões e nossos debates se fundamentam no nosso orgulho. Eu tenho dito isso várias vezes, e eu faço isso de maneira a rogar ao Senhor, que como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, eu possa também dizer: logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que eu possa dizer como João Batista: convém que ele cresça. Eu devo me ofender quando ele estiver sendo diminuído, quando ele estiver sendo desonrado. Eu não devo me sentir ofendido quando eu estiver sendo desonrado, quando eu estiver sendo esquecido. E muitas vezes o Senhor provocará isso na minha vida para me descentralizar de mim mesmo, do meu ego, do meu egoísmo, do meu orgulho. O autor aos Hebreus diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés, de Cristo. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas nós ainda as veremos. 8. Fomos feitos herança em Jesus Cristo. Verso 11. O que Paulo diz aí? Nele,
em Cristo. Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Na nossa cultura, quando se fala em herança, se fala em dinheiro, ou se fala em bens que podem ser revertidos em dinheiro, ainda que sejam propriedades. Se você recebeu uma herança, agora é seu, você pode vender, você pode doar. Você pode transformar toda a herança que recebe em patrimônio, ainda que seja uma empresa familiar, centenária, não tem problema. Você pode transformar aquilo em dinheiro. Mas quando nós falamos em herança no mundo judeu, uma herança se consistia em terras, por exemplo, que não podiam ser vendidas. Eram heranças perpétuas, que não podiam ser negociadas, transferidas. Negociadas, já falei, não? Às vezes eu repito a mesma. Às vezes é para dar ênfase, algumas vezes eu já esqueci o que eu falei e eu falo de novo. E a principal herança que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó foram as terras de Canaã, chamadas terras da promessa. Não é o nome da terra, a terra é Canaã, mas Deus prometeu dar aquela terra para eles. E assim que eles possuíram, aquela terra deveria ser posse das gerações. Nós vamos encontrar na Escritura um dos reis, eu não me lembro qual foi, acho que foi Acabe, que quis comprar uma vinha. Não podia ser comprada, porque aquela terra era de uma família. Durante gerações, antes deles adentrarem na terra prometida, desde a primeira vez que Deus fez a promessa, desde que prometera a Abraão, depois a seu filho Isaac, depois a seu neto, gerações viveram aguardando essa esperança, e essa esperança os fazia prosseguir, a esperança de que, não importando as reviravoltas, na longa trama histórica, inclusive uma escravidão de mais de 400 anos e um deserto de 40 anos, a esperança deles, não importando as reviravoltas, na longa trama histórica, em algum momento Deus lhes daria a herança, não uma doação em dinheiro, mas uma terra ideal, terra onde brotariam leite e mel. Ao cabo de muitos séculos, os herdeiros ainda vagaram 40 anos no deserto, mas o Senhor estava no meio deles, confirmando a cada dia que eles receberiam essa herança, e eles chegaram lá. Paulo, aqui na sua oração, quando fala de herança, ele reconta essa história novamente, mas agora não falando do êxodo físico, ou da herança material, ou da terra prometida nesse mundo. Ele fala de uma nova herança durante a caminhada, da longa caminhada da nossa vida. Nós deveríamos ter nossa esperança alimentada por essa certeza. Por essa certeza, irmãos. Nós nos entristecemos com aqueles que partem. Mas aqueles que partem no Senhor estão muito melhores do que nós, porque já estão recebendo a sua parte da herança. Os homens de Deus, quando se despediam de outros homens de Deus, ficavam entristecidos. Quando foram sepultar Jacó, o prantearam por 70 dias de velório. Mas eles sabiam que Jacó estava recebendo a coroa da vida. O próprio apóstolo Paulo fala de uma jornada difícil, penosa, mas fala do presente que estava reservado para ele. Ao fim da sua vida, ele vai escrever: o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque tinha o olhar voltado para a herança, para a promessa da herança que eu receberei, e todos aqueles que aguardam e anseiam a volta de Cristo também receberão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está proposta, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Essa herança, ela foi forjada em Cristo. Não há motivo para insegurança da nossa parte. E se nós pecarmos,
Se nós pecarmos, sabemos que temos o advogado junto do Pai, Jesus Cristo. E se nos desviarmos do caminho, sabemos que o Senhor nos trará de volta, porque esta herança não é um mérito nosso, não é um direito nosso, conquistado por nós, é um direito conquistado por Cristo. Essa herança não se vende nem se transfere, é recebida da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, dele, por meio dele e para ele. 9. Ufa, estamos chegando no final. Nossa esperança reside em Jesus Cristo. Se os irmãos perceberem cada uma das afirmações que nós fizemos, elas são a base para a próxima afirmação. Se nós somos herdeiros em Cristo, Cristo então é a nossa esperança. O verso 12, se você tem aberto aí, poderia reler comigo o versículo 12, por favor? A fim de sermos sem Cristo não pode haver esperança. Sem Cristo existem expectativas. E as expectativas que as pessoas nutrem nesta vida, sem Cristo, muitas vezes trarão frustrações. Porque a expectativa verdadeira, a esperança verdadeira e correta, só pode existir em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, como essa igreja precisa ouvir isso antes de saber, por exemplo, que os dias seriam maus. Lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja. Eu vou dar uma colada aqui, irmãos, só para ver como é que eu começo aqui. Quanto ao mais, lembrei. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes enfrentar os dias maus. Antes dele dizer para essa igreja que os dias seriam maus, mas espera aí, o próprio apóstolo Paulo já disse que os dias são maus. Por que ele está dizendo aqui de novo? É porque todos os dias são maus, todos os dias morremos um pouco, todos os dias nós abandonamos um pouco mais a nossa juventude, a nossa jovialidade, cada dia mais estamos nos despedindo daqui. Cada dia somos expostos a perseguições, lutas, que muitas vezes são invisíveis, nós não percebemos. Mas o apóstolo Paulo aqui diz que alguns dias são mais maus do que os outros. Mas ele não quer que essa igreja se desespere. Por isso que ele diz que a nossa esperança reside em Jesus Cristo. Ele vai dizer ainda lá no capítulo 6, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder enfrentar os nossos verdadeiros adversários. Porque ele diz lá, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Para essa igreja não se desesperar, é por isso que ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. É assim que nós vivemos. Nós quem? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É em Cristo que eu espero. As pessoas podem não reconhecer, as pessoas podem não valorizar, eu posso não alcançar as conquistas. Quantos sonhos não foram alcançados e quantos jamais serão alcançados? Quantas expectativas frustradas, quantos relacionamentos frustrados, quanta frustração. Mas eu deposito em Cristo Jesus a minha esperança. Firme está, ó Deus, o meu coração. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Para as pessoas é a última, mas morre, porque não é verdadeira esperança. Em algum momento ela se finda. Por outro lado, em Cristo Jesus, a esperança nunca se acaba, pois Ele é a razão de nossa esperança. É por isso que o apóstolo Paulo demonstrava tantas certezas, meus irmãos.
demonstrava tanta segurança em meio a tantos desafios. Ele está na prisão e está escrevendo sobre a esperança. Eu não posso me esquecer disso, que ele está aqui numa masmorra em Roma. Ele está com seus dias contados. Ele está lá vivendo aflições, sujeito a aquela imundície daquele lugar insalubre. Ele está falando de esperança. Ele vai dizer, ele já dissera antes na carta aos Coríntios, que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa esperança que iluminou os olhos de João, o apóstolo, na ilha de Patmos, com quase 100 anos de idade, com certeza sofrendo do peso da idade, meus irmãos, correndo o risco do risco que qualquer um nessa idade sofre, perder a esperança. Porque eu olho para frente e eu vejo o quê? Quando João olhava para frente, quando ele olhava para cima, ele viu o Senhor no seu trono, ele viu os anjos glorificando o Senhor, ele viu aquela multidão de gente de todos os povos, raças, línguas e nações, proclamando santo, 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 glorificando, honrando toda a glória e majestade. Os olhos dele não estavam na ilha de Patmos, naquele exílio, os olhos dele não estavam naquela prisão, os olhos dele não estavam no seu aniversário do ano seguinte, ou o que ele faria nos próximos 10 anos nessa vida. Os olhos dele não estavam postos nos seus colegas de ministério, que tinham morrido todos eles. Não estava mais no aconchego da sua terra e da sua parentela. O que lhe dava esperança é ver o Senhor no seu trono. Se vocês observarem no livro de Apocalipse, quantas vezes aparece o verbo ver na perspectiva da vida de João. E João viu, e vi o Senhor, e vi os 4 seres viventes, e vi um como cordeiro que tendo sido morto, e vi o livro escrito por dentro e por fora, e vi. Finalmente, número 10. Fomos selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo. Versos 13 e 14. Vamos ler juntos, meus irmãos? Se você tem, eu vou esperar um pouquinho, os irmãos anotarem. Esse é o derradeiro, é o último. Fomos selados em Jesus Cristo com o Santo Espírito. Vamos agora os que puderem, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, ele grudou em nós, ele vive em nós, ele não se retira de nós, porque ele foi penhorado por Cristo. O Espírito Santo é o poder de Deus, que nos permite levantar todos os dias, mesmo quando as dores da alma nos impedem. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. É o que pode trazer esperança, é o que pode trazer vitalidade, é o que pode me fazer continuar caminhando até aquele dia, é o poder do Espírito Santo. A expressão grega lá de Atos capítulo 1 é dinamis. Vocês esperem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de dinamis. O Espírito Santo aquece o nosso coração, ele sobrepuja as nossas limitações humanas, meus irmãos. Ele não só fez Filipe correr mais do que aqueles cavalos, daquela carruagem do eunuco etíope, que estava naquela carruagem e
Filipe correndo ao lado dos cavalos. Não só foi capaz de fazer com que Filipe saísse daquele lugar onde estava, depois de batizar o eunuco, e aparecer lá em outro lugar. O Espírito Santo é aquele que nos motiva cada dia a continuar e avançar, mesmo com as nossas imperfeições e os nossos pecados. É quem nos tira do chão e diz: vamos continuar caminhando, vamos avançando, vamos em diante, esquecendo das coisas que para trás ficam. É o Espírito Santo que nos move a avançar. Não há força em nós, irmãos, não há força em nós. É por isso que quando nós estamos em pecado, quando nós cometemos falhas e desonramos o nome do Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo, nós não conseguimos espantá-lo, nós o entristecemos, nós sentimos na nossa própria saúde isso, nós sentimos na nossa perda de vitalidade, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a coragem. Alguns procuram coragem no vinho, mas o Espírito Santo dá uma coragem muito maior. Alguns procuram alegria no vinho, mas o Espírito Santo dá uma alegria genuína e um contentamento verdadeiro. É por isso que o nosso Senhor, quando está se despedindo dos seus apóstolos, dos seus até então discípulos, Ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, e eu preciso ir, ou seja, eu preciso morrer por vocês, para que vocês então para que o Espírito Santo possa estar autorizado a agir no meio de vocês. Primeiro vocês precisam ter a pena de vocês paga. Vocês hoje são vistos como imundos, como imperfeitos, merecedores da condenação. Mas quando eu morrer por vocês, quando eu pagar o preço por vocês, toda a dívida que pesa sobre vocês será paga. O castigo que pesa sobre vocês, eu levarei sobre mim. E aí então o Espírito Santo agora não os olhará mais como inimigos, e sim como amigos. Fomos selados em Jesus Cristo com o Santo Espírito da promessa. Ele é o penhor da nossa herança. É a garantia de que seremos resgatados naquele dia. Conclusão. Essa concepção do apóstolo Paulo de todo o plano divino da salvação é a maneira quase implacável de Paulo enxergar como tudo que Deus fez foi em Jesus, o Messias, e por meio dele. A insondável mente do Pai, seus pensamentos inalcançáveis e inatingíveis, são revelados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto que eu vou encerrar agora foi um texto que eu recitei agora há pouco. Eu gostaria que vocês pudessem recitá-lo depois de mim. No capítulo 10 de Romanos, de 33 a 36, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, vocês, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.